Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Turminha do segundo ano, preparados para mais uma aulinha de geografia? Hoje é o nosso encontro semanal da disciplina de geografia. Tenho certeza que vocês estavam ansiosos aguardando esse momento. Olha só, preparou o cantinho de vocês? Isso, tia pede que vocês preparem um cantinho, deixe tudo arrumadinho, tudo organizado para assistir, prestar bastante atenção na aula, tá bem? Assim, você vai conseguir aprender um pouco mais sobre geografia e tudo o que envolve esse universo. Então, preste bastante atenção na aula, fique em silêncio, porque se conversar, não vai conseguir entender. Então, saia do barulho, fique em um lugar bem silencioso e preste bastante atenção no que tia Laísa vai ensinar hoje. Hoje, nós vamos estudar sobre um lugar maravilhoso, que eu tenho certeza que alguns estão aí com saudade de voltar. Isso, nós iremos conhecer um pouquinho de uma escola. Vocês sabiam que uma escola ela tem várias partes? Sim, né, tia? Por quê? Porque lá na sua escola você conseguia ver vários lugares, você conseguia visitar a biblioteca, o pátio na hora de brincar, a sala de aula, a cantina para fazer aquele lanche tão gostoso, tem o banheiro, tem a secretaria, tem vários cômodos, não é? Isso, então uma escola ela tem várias partes. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre as partes de uma escola, conhecendo a escola. E também vamos estudar as várias formas de representar uma sala de aula. Vocês sabiam que existem várias formas de representar uma sala de aula, né? Seja através de uma foto, através de um desenho ou através de uma maquete, que é o que nós iremos estudar hoje. Então, preste atenção, vem comigo e pegue o seu livrinho. Olha só, com o seu livro aberto na página 25, nós vamos falar um pouquinho sobre as dependências da escola. Ao fazermos uma caminhada pela escola, podemos encontrar diversas dependências, ou seja, diversas partes que a compõem. Vamos lá, tia, vamos dizer aqui algumas partes que tem numa escola. Observe essa foto que tia colocou aqui. Vamos lá. Tem escolas que tem quadra, muito legal quando a escola tem quadra. O pátio, isso mesmo, o pátio. Os corredores, a cantina, a secretaria, o refeitório, a sala de aula. Isso, então são várias partes que compõem uma escola. E em cada parte pode ser desenvolvida diferentes atividades. Então, todas as escolas, elas são compostas por várias partes. Muito bem. Então, agora nós já aprendemos que numa escola possui várias dependências, ou seja, várias partes. E aí, por exemplo, na biblioteca dá para ler livros, dá para pegar livros para levar para casa para ler, né? Na quadra dá para jogar bola, para brincar, fazer aula de educação física. E vocês sabiam que a escola ela tem que estar bem limpinha e cheirosinha? Isso mesmo, a escola ela tem que estar bem limpinha. E nós somos responsáveis por cuidar e manter a escola limpa. Muito bem! Olha aqui que sala mais suja. Quem será que sujou essa sala? Eu acho que foram algumas crianças levadas.
Nós não podemos jogar lixo no chão, porque senão a nossa sala vai ficar tão feia, tão suja, e aí as dependências da escola, as partes da escola, né? Os cômodos da escola vai ficar feio. Imagine chegar uma visita e ver uma sala dessa. Então, nós devemos também, além de conhecer as dependências da escola, nós também devemos jogar o lixo no lixeiro e manter a nossa escola, a nossa salinha limpa. Muito bem! Então, agora que nós conhecemos as dependências de uma escola, vamos falar um pouquinho sobre um lugar bastante especial, que eu acho que todos gostam. Vamos falar sobre a sala de aula. Olha aqui a sala de aula, um desenho de uma sala de aula. Quem gosta da sala de aula? A sala de aula é uma das dependências da escola. Nela, vocês, passam a maior parte do tempo quando está na escola. As cadeiras e os demais móveis da sala de aula podem ser organizadas de diferentes formas, de diferentes maneiras. Por exemplo, em fileiras, em círculo, em dupla, em grupo ou em forma de U. Então vamos lá agora, tia. Em uma sala de aula existem cadeiras, mesinhas, a mesa da professora. Tem algumas salas que tem armário, outras tem TV, né? Então tem o quadro, então tem várias coisas na sala de aula. Tem umas que tem janelas, tem várias coisas em uma sala de aula. E a sala de aula é o lugar que nós passamos mais tempo quando estamos na escola, porque é lá que nós estudamos, fazemos as atividades, aprendemos a ler, a fazer continhas. Então na sala de aula também estão os nossos coleguinhas. Então é na sala de aula que nós passamos a maior parte do tempo. E essa sala, ela pode ser organizada de diferentes maneiras. Pode ser organizada assim, em fileiras, pode ser organizada em dupla. Tem muita gente que gosta quando senta em dupla. Pode ser organizada em grupo, em círculo, em forma de U. E tia vai mostrar aqui algumas fotos de algumas salas de aula organizadas de várias formas. Por exemplo, essa que nós vemos aqui, ela está organizada em fileiras. Olha aqui, essa sala organizada em fileiras. Aqui nós temos outras salas de aula. Essa organizada em círculo, essa organizada em forma de U, essa daqui em dupla e essa em grupo. Então as salas de aula elas podem ser organizadas de diferentes maneiras, de diferentes formas, tá bem? Agora nós aprendemos um pouquinho sobre a sala de aula, né? Vimos como ela pode ser organizada. Qual a melhor forma que você gosta da sua sala de aula organizada? É muito bom quando ela está organizada em dupla, em círculo, em grupo também é bem legal, é bem divertido, dá para sentar com os colegas, né? Pronto, então nós conhecemos as salas de aula. Nós já vimos várias salas de aula aqui, tá bom? Em breve, alguns estarão de volta na escola, né? Seguindo mais adiante, nós vamos aprender que existem várias formas de representar uma sala de aula. Pode ser através de foto, pode ser através de desenho e através de uma maquete. Então, para isso, você vai abrir o seu livro na página 34. Olha só. Página 34. Na página 34 está nos mostrando que existem diferentes formas de representar os lugares. Olha só, vários lugares podem ser representados de diferentes formas. Por exemplo, a sala de aula. Além de desenhos e fotos, podemos representar a sala de aula por meio de uma maquete. A maquete é a representação de um lugar como uma casa, uma escola ou um parque, em tamanho reduzido, em tamanho menor, ou seja, bem menor do que é a realidade. E ali na maquete nós podemos distribuir os objetos, como eles estão distribuídos, certo? Podemos organizar tudo como ele está na realidade, porém, em um tamanho bem
menor do que o real. Porque você imagine agora representar uma sala de aula no tamanho que ela realmente é. É muita coisa. Então, nós podemos representar através de uma maquete. Nós vamos conhecer aqui algumas formas de representar a sala de aula por uma maquete. Vamos conhecer algumas maquetes? Vamos lá. Olha só, esses dois garotinhos, eles representaram a sala de aula que eles estudam através de uma maquete. Veja como ficou bem legal a maquete deles. Eles colocaram mesinhas, cadeira, o quadro, o armário, né? Até as nossas atividadezinhas que nós colamos na parede, que penduramos na parede, eles também representaram. Então, aí eles estão mostrando a sala de aula deles, porém em um tamanho menor. Por exemplo, como eu não conheço a escola que eles estudam, eu posso conhecer a sala de aula através dessa maquete que eles colocaram aí, tá bem? Então, a maquete é a representação de qualquer lugar, não importa o lugar, em forma reduzida do que o tamanho real. Olha aqui, tia trouxe aqui algumas maquetes. A maquete de um prédio, imagine representar um prédio no tamanho real. Então, aqui é a maquete de um prédio, olha, né, de um condomínio. Ele está representado em tamanho reduzido para mostrar como será na realidade ou como já é na realidade. Aqui nós temos a maquete de uma casa. Olha só, uma casa representada em tamanho reduzido, em um tamanho menor. Aqui são as partes da casa. E aqui nós temos a maquete de uma cidade. Sim, podemos fazer maquete de uma cidade. Uma cidade ela pode ser representada em tamanho reduzido, em tamanho menor do que a realidade. Então, ela pode ser representada através de uma maquete. E aqui nós temos um prédio, uma casa e uma cidade. E nós vimos também a sala de aula, que também pode ser representada através de uma maquete. Ah, tia, e como é construída uma maquete? Uma maquete ela pode ser construída com diferentes materiais, como isopor, papelão, papel, tá? Latinhas, né? Tampinhas de garrafa, brinquedinhos, como por exemplo aqui os carrinhos, olha, representando aqui a cidade. Então, a maquete ela pode ser representada com diferentes objetos, com diferentes materiais, tá bom? A maioria das vezes as maquetes são representadas com isopor, que ele é mais maleável, dá para fazer as divisões certinho, tudo direitinho. Inclusive até caixinhas de fósforo também dá para fazer maquetes, caixas de sapato, tá? Então, a maquete ela pode ser representada de diferentes maneiras. Aqui agora, na página 38, lembrando do que nós estudamos anteriormente sobre os diferentes pontos de vista, a maquete ela também pode ser vista de diferentes pontos de vista. Ela pode ser visualizada com diferentes pontos de vista. Por exemplo, nós podemos observar uma maquete do ponto de vista oblíquo. Lembra lá da aula passada que tia explicou sobre os pontos de vista? O ponto de vista oblíquo é de cima e um pouco mais de lado, onde dá para ver a parte de cima de alguns objetos e a frente deles. Ela pode ser visualizada do ponto de vista vertical, ou seja, de cima para baixo, como nós estudamos lá anteriormente na aula passada. E ela também pode ser visualizada no ponto de vista horizontal, que é quando ela é vista de frente. Então, aqui nós temos diferentes pontos de vista que uma maquete pode ser observada. Então, a maquete dessa sala de aula pode ser observada de diferentes pontos de vista. E esses diferentes pontos de vista nos ajudam a construir a planta de uma sala de aula. O que é a planta de uma sala de aula? Vamos ver. A planta de uma sala de aula é o desenho dessa sala, dos objetos que estão distribuídos nessa sala. Ou seja, é um desenho plano dessa sala de aula. Como nós podemos ver aqui na página 39. Olha aqui. Um desenho plano, né, aqui, dessa maquete que o menino aqui, Matheus, né, que é o garotinho que estuda nessa turma, fez da sala dele. Olha só. Observando a maquete do alto e de cima para baixo,
Mateus fez o desenho da sala de aula. Ele desenhou a sala de aula. A esse desenho damos o nome de planta. A planta é a representação de um lugar, como uma sala de aula ou a cozinha de uma casa, em tamanho reduzido e vista do alto. Assim, olha, a tia vai tentar mostrar aqui. De cima para baixo, olhando de cima para baixo. Ou seja, em uma visão vertical, que nós aprendemos na aula passada sobre os pontos de vista. Então, aqui, Mateus, ele representou a sala de aula dele, primeiro em uma maquete. Depois de observar a maquete, ele fez uma planta. Mas como é que nós vamos entender esses desenhos aqui da planta? Observe só. Tá pensando que Mateus é broco? Não é não. Mateus, ele fez a legenda dessa planta. Ele elaborou uma legenda. A legenda apresenta o significado dos símbolos utilizados no desenho. Então, cada símbolozinho está representando uma parte, alguma coisa do desenho. Então, Mateus, ele fez lá a legenda da planta dele para melhor entender aquele desenho que ele tinha feito. Por exemplo, o quadradinho está representando uma mesa. Um retângulo está representando o armário. Então, Mateus, ele fez aqui, olha só, aqui a planta e aqui a legenda. Então, cada partezinha dessa, cada desenho desse, por exemplo, aqui é a lousa, o quadro. Aqui, o armário. Olha aqui, o cesto de lixo. Então, cada partezinha do desenho está lá especificada, explicadinho na legenda. Porque assim a gente vai conseguir compreender. Já pensou se só olhasse isso aqui? Não ia saber o que é que estava significando cada coisa, né? Eu ia olhar aqui, ia ver um monte de quadradinho com bolinhas, com retângulo. Então, assim, a legenda serve para nos explicar, né? Para melhor entender uma planta, para a gente poder entender melhor a planta. Tá bom, meus amores? Então, olha só. A nossa aulinha vai ficando por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, não entendeu bem o assunto, entre em contato com sua professora, com seu professor. Tira todas as dúvidas, diz que não compreendeu, o que é que não compreendeu. Ou então pode voltar e assistir os vídeos das aulas passadas. Se você assistir, eu tenho certeza que você vai entender melhor. Fiquem com Deus. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!